do sudeste do Brasil bateram recorde no terceiro trimestre de 2025. Foram 186,7 milhões de toneladas movimentadas entre julho e setembro, um crescimento de 9,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. O principal impulso veio dos terminais de uso privado, os chamados TUPs, que cresceram 13,6% e movimentaram 124,5 milhões de toneladas. Já os portos públicos, como Santos e Itaguaí, somaram 62,2 milhões de toneladas, com um crescimento mais moderado. Destaque para o terminal de petróleo no Porto do Açu, no Rio de Janeiro, que cresceu quase 38%, e para o terminal aquaviário de Angra dos Reis, com alta de mais de 25%. Juntos, esses dois terminais puxaram o desempenho do granel líquido, principalmente o petróleo. Para o secretário nacional de Portos, Alex Ávila, esse resultado mostra a força logística do Sudeste e a confiança dos investidores no setor portuário brasileiro. Os portos do Sudeste atingirem a marca de 186 milhões de toneladas no terceiro trimestre mostra a força e a maturidade logística dessa região. Quando nós olhamos os terminais privados crescendo mais de 13%, e operações de petróleo e minério puxando o ritmo, fica claro que a infraestrutura está respondendo à demanda do país e do mercado internacional. Alex Ávila destacou ainda que o crescimento sustentável do setor reforça a importância de integrar portos públicos e terminais privados. Nós estamos falando de eficiência, capacidade instalada e de um setor que continua crescendo de forma sustentável. Esse resultado reforça a importância de seguirmos integrando os portos públicos e terminais privados, ampliando a competitividade, gerando empregos e colocando o Brasil em uma posição cada vez mais relevante no comércio global. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, o desempenho do Sudeste consolida a região como o principal polo portuário do Brasil e reforça o papel do país no comércio internacional. Reportagem Paula Coutinho. Os aeroportos do Sudeste registraram 4.600.000 de passageiros domésticos em outubro de 2025, o maior volume mensal já registrado. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, o número representa alta de 8,6% em relação a outubro de 2024. Com a inclusão de 980.000 viajantes internacionais, o total chegou a 5.600.000 de passageiros, consolidando a região como responsável por cerca de 51% das partidas domésticas do país. O secretário nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, o MPOR, Daniel Longo, destacou os resultados obtidos. Os números que a gente registrou em outubro mostram a força da aviação civil brasileira e o papel estratégico do Sudeste na nossa malha aérea. Somente nessa região, mais de 9,2 milhões de passageiros circularam pelos aeroportos. Esse crescimento demonstra o resultado direto do trabalho do governo federal para ampliar rotas, melhorar a infraestrutura e garantir a conectividade aérea no nosso país. Entre os terminais mais movimentados, Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, concentraram 51,5% do tráfego doméstico. Viracopos, em Campinas, e Confins, em Belo Horizonte, se destacaram pelo equilíbrio operacional. No Rio de Janeiro, Galeão e Santos Dumont responderam por quase 19% da movimentação regional. A expectativa do MPOR é que em 2025 o Sudeste supere o recorde anual de 47.600.000 de passageiros registrados em 2024. No cenário nacional, os voos domésticos transportaram cerca de 9 milhões de passageiros, número inédito para outubro e o quarto maior da série histórica. Já os voos internacionais somaram 2.300.000 de viajantes, elevando o total para 11.300.000 de passageiros no país. Reportagem Maria Clara Abreu.
O desemprego no Brasil atingiu o menor nível histórico no trimestre móvel encerrado em outubro. Segundo dados divulgados pelo IBGE, o índice ficou em 5,4%, um recuo de 0,2 ponto percentual em relação aos 3 meses imediatamente anteriores. Considerando o mesmo período do ano passado, o recuo é de 0,7 ponto percentual. Entre os meses de agosto, setembro e outubro de 2024, a taxa tinha ficado em 6,2%. Significa, portanto, que o país renovou a mínima histórica. 5,4% é o menor índice de desemprego registrado desde 2012, ano em que o IBGE iniciou a série de medições da taxa. Em números brutos, essa taxa atual equivale a 5.900.000 pessoas sem emprego no país, que é também o menor contingente de desempregados já registrado. Além disso, representa uma queda de 11,8% em comparação com o mesmo trimestre de 2024, algo em torno de 788 mil pessoas a menos. Ao todo, a população ocupada no Brasil somou 102.600.000 pessoas no trimestre encerrado em outubro, um aumento de 926 mil. Entre eles, 39.200.000 pessoas são empregados com carteira assinada e cerca de 38.800.000 são trabalhadores informais. Entram na conta da informalidade pessoas que trabalham sem carteira assinada, incluindo trabalhadores domésticos, o empregador sem CNPJ, o trabalhador por conta própria sem CNPJ e as pessoas que trabalham ajudando um parente ou um amigo. Da Rádio 2, Milena Abreu. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. A seleção feminina de futebol é avaliada como positiva por 7 a cada 10 brasileiros. Uma pesquisa encomendada pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e realizada pela Nexus, mostrou que 73% dos brasileiros veem a imagem da equipe de forma positiva ou muito positiva. Além disso, 54% afirmaram se sentir orgulhosos da equipe e 41% afirmaram ter aumentado a frequência com que acompanham o time na última década. Frente à pergunta como você avalia a imagem da seleção feminina de futebol, 46% dos respondentes afirmaram ver a equipe de forma muito positiva, 27% de forma positiva, 6% de forma negativa e 7% de forma muito negativa, enquanto 14% não souberam responder. Segundo a pesquisa, a avaliação da equipe se mostra superior entre jovens de 16 a 24 anos, pessoas com ensino superior, homens, pessoas que recebem entre 2 e 5 salários mínimos e moradores das regiões Norte e Centro-Oeste. Sobre o sentimento de orgulho quanto à seleção feminina, a pesquisa mostrou que 54% dos brasileiros se sentem orgulhosos da equipe, sendo 22% muito orgulhosos e 32% orgulhosos. 18% se sentem mais ou menos orgulhosos e 19% se sentem pouco ou nada orgulhosos. Ainda de acordo com o levantamento, 56% dos brasileiros afirmam já ter assistido a alguma partida de futebol feminino, e 58% afirmam que jogos da seleção brasileira são a melhor porta de entrada para o acompanhamento da modalidade. Nesse sentido, 41% dos brasileiros afirma que a frequência que acompanham as partidas da seleção feminina aumentou nos últimos 10 anos, enquanto para 19% ela continuou a mesma e diminuiu para 30%. Na última década, a equipe conquistou 3 Copas América, 2018, 2022 e 2025, títulos no Torneio Internacional de Futebol Feminino, 2015, 16 e 21, nos Jogos Pan-Americanos de 2015, nos Jogos Mundiais Militares de 2018, a Universiada de Verão de 2017 e a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. Mesmo com a conquista de tantos títulos e o aumento na audiência na última década, a seleção feminina ainda divide o público quanto à empolgação. Para 32%, o atual momento da equipe é animador, enquanto 36% se mostram com pouca ou nenhuma empolgação. Outros 25% se mostraram mais ou menos empolgados e 7% não souberam responder. Para o presidente da CBF, Samir Chaudhry, o futebol feminino cresceu muito nos últimos anos, principalmente depois da prata olímpica, mas a missão da confederação é seguir engajando e estimulando a entrada de mulheres
mulheres na modalidade. Chaldi lembrou ainda do Mundial de 2027, o qual afirmou que será um marco para consolidar o protagonismo das mulheres no esporte e no país. As informações são da Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados. Reportagem Henrique Fregonassi. Prevista para o fim de dezembro deste ano, a conclusão das obras de reconstrução da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga os estados do Maranhão e Tocantins, vai dar normalidade ao tráfego e restabelecer o escoamento agrícola para a região. É o que projeta a Associação Brasileira dos Produtores de Soja do Tocantins. Por enquanto, não há dados oficiais sobre qual foi a alteração nos valores de frete sobre essa rota, mas, segundo a presidente da entidade, Caroline Barcelos, é possível afirmar que será notada uma redução dos custos logísticos, pois haverá exclusão das quantias pagas para transporte das cargas em balsas, além da diminuição na extensão dos percursos. Os produtores e transportadoras relataram aumento durante o período da interrupção, principalmente devido ao desvio por rotas mais longas, maior consumo de combustível, o aumento do tempo da viagem em filas, além do que algumas taxas que alguns prefeitos e dessas cidades que foram impactadas acabaram colocando, para que tentasse amenizar os prejuízos que essas cidades acabaram tendo, nas suas estradas e rodovias. De maneira geral, as áreas mais afetadas foram as que englobam regiões como Bico do Papagaio e Matopiba, além dos municípios de Estreito, no Maranhão, e Guiarnópolis, no Tocantins, que são divididos pela ponte. Outras cidades impactadas também foram destacadas pela AproSoja, como Filadélfia, Araguaína, Babaçulândia e Ananás, do lado tocantinense, e Carolina, Riachão, Porto Franco e Balsas, do lado maranhense. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, informou que mais de 80% das obras já foram concluídas. A autarquia disse que as formas do concreto já estão posicionadas, aguardando a concretagem das peças. Além disso, as equipes já iniciaram os trabalhos de acabamento, incluindo o tratamento do concreto e a instalação de guarda-corpos. A queda da ponte ocorreu no dia 22 de dezembro de 2024. O desabamento foi ocasionado porque o vão central da ponte cedeu. Pelo menos 14 pessoas morreram. Por conta do incidente, foram estabelecidas rotas alternativas para a travessia do rio Tocantins. Reportagem Marquesan Araújo. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil assinaram um acordo que deve ajudar municípios, especialmente os menores, a reconstruir moradias e infraestrutura destruídas por desastres. Arquitetos e urbanistas credenciados poderão auxiliar diretamente na elaboração de projetos, fiscalização de obras e planejamento urbano em áreas afetadas. A proposta ainda prevê capacitação de gestores municipais e elaboração de soluções adaptadas à realidade de cada local. A parceria representa a esperança de reconstrução com segurança, qualidade e planejamento para recuperar com dignidade aquilo que foi perdido. As informações são do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Reportagem Júlia Borges. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa. O SUS vai ampliar em 30% o aproveitamento do plasma sanguíneo, parte líquida do sangue, com a compra de mais de 600 equipamentos de alta tecnologia. Os materiais já começaram a chegar e vão ser instalados até o primeiro trimestre do ano que vem. O plasma se transforma em medicamentos essenciais para o cuidado de pacientes com hemofilia, doenças imunológicas, outras condições de saúde e também para cirurgias de grande porte. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na última semana no Hemorrio, no Rio de Janeiro. Padilha destacou que a aquisição vai gerar uma economia de 260 milhões de reais por ano, com a redução da necessidade de importação de medicamentos. Para a produção, o investimento foi de 116 milhões
do novo PAC Saúde. A estimativa do Ministério da Saúde é que a iniciativa beneficie 125 serviços de hemoterapia em 22 estados. Ainda de acordo com o governo, com a ampliação da oferta, a nova fábrica da Hemobras, inaugurada este ano, poderá atingir plena capacidade de produção de medicamentos estratégicos para o SUS, com o processamento de até 500 mil litros de plasma por ano. O Ministério da Saúde acrescentou que a disponibilização de plasma pelas unidades da rede pública aumentou 288% nos últimos 3 anos. O estoque passou de pouco mais de 62 mil litros para 242 mil. Atualmente, a Hemobras é a maior fábrica de hemoderivados da América Latina. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, atualizou dados sobre a expectativa de vida do brasileiro. Segundo o Instituto, em 2024, os brasileiros ganharam 73 dias a mais de vida em relação a 2023. É que a expectativa de vida média passou de 76,4 anos para 76,6 anos de um ano para o outro. Segundo os dados do IBGE, a expectativa de vida do brasileiro segue em recuperação após o período da pandemia. Por causa do excesso de mortes causadas pela Covid, a expectativa caiu em 2020 para 74,8 anos e para 72,8 anos em 2021. A partir de 2022, no entanto, com a melhora da crise sanitária, o indicador voltou a crescer. Vale dizer que os 76,6 anos é o tempo médio da expectativa atual, considerando os 2 gêneros. Recorte por sexo, no entanto, mostra que, na média, as mulheres vivem mais do que os homens. No ano passado, a expectativa média de vida deles era de 73,3 anos. Já a das mulheres beirou 8 décadas, ficando em 79,9 anos, pouco mais de 6 anos e meio a mais. Da Rádio 2, Milena Abreu. A aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, aprovada esta semana pelo PLP de número 185/2024, gerou controvérsia entre Congresso Nacional e a Confederação Nacional de Municípios, a CNM. O órgão alertou que o projeto, que foi aprovado por unanimidade, aporta grande impacto financeiro para os municípios brasileiros. A CNM estima que os municípios podem ter um aumento de 103 bilhões de reais no déficit, somando-se a uma dívida que já passa de 1,1 trilhão de reais. Em nota, a CNM reconhece a relevância dos profissionais. Entretanto, o projeto não apresenta mecanismos de compensação financeira aos municípios e transfere integralmente o ônus de benefícios exclusivos a uma única categoria. A regulamentação da proposta, comemorada pelos agentes de saúde, já era prevista pela Constituição de 1988, mas não havia sido detalhada. O projeto reconhece que esses trabalhadores estão expostos diariamente a riscos biológicos, condições adversas e deslocamentos constantes. Entre as mudanças estão a aposentadoria mais cedo, pensão de morte e paridade salarial com agentes ainda ativos. As informações podem ser consultadas no site da Confederação Nacional dos Municípios. Reportagem Amanda Canelas. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.